Eu já fiz todas as minhas pipocas, tá? A curvinha aqui também na curva, pulando somente um ponto de base, já fiz tudo, olha. E aqui é o fim da minha carreira. Fiz a minha pipoca, minhas duas correntes, e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, meninas, olha, eu arrematei com um ponto baixíssimo, eu vou trazer a minha agulha aqui por baixo, ó, da pipoca, tá? Eu vou fazer esse movimento, ó, vou vir com ela aqui, ela vai passar lá, ó, por baixo da pipoca, e aqui eu vou pegar a pipoca como se fosse um ponto em relevo, ó, e vou fazer um ponto baixo. No espaço da corrente, eu vou fazer outro ponto baixo. Aonde tá a pipoca, ó, eu venho com a agulha aqui por baixo, ó, da pipoca. E pego a pipoca, eu laço ela como se fosse um ponto em relevo, fazendo um ponto baixo. Venho no espaço, outro ponto baixo. Pego a pipoca aqui por baixo, ó, eu entro com a agulha aqui e a agulha passa por baixo da pipoca, ó. E aqui eu laço e faço um ponto baixo. Então, a pipoca, meninas, eu vou pegar ela como se fosse o ponto em relevo, tá? Dessa maneira, eu vou fazer a minha volta toda. Então, aqui no espaço da corrente é um ponto baixo. Na pipoca, eu passo aqui a agulha por baixo, olha, da pipoca, e laço ela fazendo um ponto baixo aqui, olha, em relevo, em cima da pipoca. E aqui no espacinho da corrente, o ponto baixo. Venho novamente aqui na pipoca, pego ela por baixo e faço o ponto baixo. E assim, meninas, eu vou trabalhar a minha volta toda. Então, onde é a pipoca, eu pego ela por baixo, por trás, fazendo um ponto baixo. Venho no espaço da corrente o ponto baixo. Laço já aqui a minha pipoca, ó, por trás. Venho aqui e faço o ponto baixo. E vou no espaço da corrente o ponto baixo. Então, dessa maneira, meninas, eu vou trabalhar essa carreira, a minha volta toda. Com exceção da curva, que na curva nós temos que fazer os aumentos, porque senão ele vai ficar todo empapuçado. Então, eu vou vir aqui trabalhando os meus pontos baixos e pegando a pipoca por trás, como se fosse um ponto em relevo. E no espacinho aqui, eu venho trabalhando ponto baixo no espaço da corrente, um ponto baixo, e pegando aqui por trás a pipoca. Então, eu vou vir trabalhando dessa maneira, meninas, a minha volta toda. Então, a volta toda do trabalho eu vou fazer isso. Reparem como que o trabalho já vai tirando aquele franzidinho que ele fica. Porque essa carreira aqui dos pontos baixos, ela assenta o trabalho da pipoca. Por isso, a necessidade dos pontos baixos. Aí, ela vai ficando assim, olha, como se fosse um relevinho aqui nela, ó. Tá vendo? Então, meninas, eu vou adiantar um pouquinho e já volto mostrando. Aqui, meninas, olha, eu já trabalhei toda essa parte aqui com os meus pontos baixos e eu cheguei no lugar do aumento. Então, aqui eu vou explicar pra vocês o aumento. Vocês se lembram, né, que o aumento tá aqui nessa argolinha, né, anterior a essa argolinha que está no centro. Então, aqui, olha, eu tenho uma pipoca bem no rumo, tá? Aonde eu comecei os meus aumentos. Então, essa pipoca, esse primeiro intervalo aqui da pipoca, aqui não vai ter aumento, tá? E no próximo vai ter. Então, é assim, olha. Eu vou pegar bem certinho pra vocês entenderem. Deixa eu ver a câmera que está pegando bem certinho. Então, aqui, ó, o aumento tá aqui nesse rumo, tá? Ele começou aqui. Então, a primeira pipoca que eu tenho do aumento é essa. Essa é a segunda. É nessa segunda, nesse intervalo aqui, ó, da segunda, que eu vou começar o meu aumento. Então, aqui eu fiz um ponto baixo na corrente, e aqui a partir da segunda pipoca, a segunda pipoca que tá no rumo do aumento, a partir da segunda, eu começo o meu aumento aqui. Então, meu aumento vai ser 3 pontos baixos aqui dentro, olha. 1, 2 e o terceiro. Os 3 pontos baixos dentro da corrente. Vou vir aqui, vou laçar a pipoca por baixo,
como se fosse o ponto em relevo, e vou fazer mais um ponto baixo. Venho no próximo intervalo aqui, no próximo espacinho de corrente, e faço novamente os 3 pontos baixos. Então, eu vou ficar com 3 pontos baixos e mais um ponto baixo, que é aqui, olha, essa pegadinha por trás, que é mais um ponto baixo, pegando a pipoca em relevo. Venho no próximo espacinho de corrente, novamente eu vou fazer os 3 pontos baixos. E vou laçar a pipoca aqui por trás e vou fazer mais um ponto baixo. Então, dessa maneira, meninas, esse daqui, deixa eu focar a câmera. Opa, isso. Então, aqui, meninas, colocando os 3 pontos baixos aqui dentro, vai ser o meu aumento. Porque se eu colocar um só ou 2 pontos baixos aqui, ele vai embodocar, tá? Na próxima carreira que nós viermos trabalhando, o trabalho vai começar a embodocar. Então, o trabalho, ele tem que ir ficando assim, olha. A gente tem que ir trabalhando e ele tem que ir ficando bem abertinho. Perfeito. Se ele começar a querer dar uma embodocada, já pode desmanchar e aumentar a quantidade de pontos. Então, aqui, eu vou trabalhar dessa maneira, no espacinho das correntes, fazendo os 3 pontos baixos aqui, até aqui, olha, no rumo aonde eu comecei, no mesmo rumo, olha. Então, aqui, como eu expliquei pra vocês, ó, o aumento, ele começou aqui. Ele tá no segundo espacinho aqui, aliás, no primeiro espacinho da segunda pipoca. Então, essa é a primeira pipoca, dentro do rumo do aumento, essa é a segunda. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Então, olha, essa pipoca tá no rumo do aumento, essa daqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Esse é o intervalo onde eu vou parar os meus aumentos, tá bom, meninas? Então, vamos ver quantos aumentos eu vou ter. Então, eu vou contar aqui, olha. Eu comecei aqui, então, eu tenho um aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Que eu vou parar aqui. Então, eu vou ter 10 espacinhos de corrente com aumento. Então, lá do outro lado, aqui nessa outra curva, eu vou começar aqui também o meu aumento, olha. A pipoca aqui que tá no rumo, né, da onde eu comecei, eu vou vir na segunda, vou começar o meu aumento e vou parar do outro lado aqui também, né, no mesmo rumo. Só que desse lado já tá mais fácil, porque eu fiz o primeiro aumento aqui, eu vou contar os 10, aonde der o 10º eu vou parar, certo, meninas? Então, dessa maneira vai ficar dos dois lados iguais os aumentos. Eu vou continuar aqui e já volto mostrando. Aqui, meninas, olha, eu já completei a minha volta, tá? Com os aumentos. De repente, meninas, no ponto de vocês, esse tanto de aumentos pode ser pouco, tá? Então, se vocês abrirem o trabalho e perceberem que o trabalho tá ficando repuxado, vem aqui antes do aumento, aonde vocês começaram, onde eu expliquei pra vocês, e comecem 1 ou 2 pipocas antes. Tá bom? E aqui a mesma coisa, termine 1 ou 2 antes. Começou 2 antes aqui, termina aqui também, desse lado, pra ter a mesma quantidade de aumentos, tá, meninas? Dos dois lados, tá? Pra ficar igual. Se de repente vocês verem que tá franzindo, aumentem, tá? O tanto de aumentos. No meu ponto aqui, essa quantidade ficou boa. Então, aqui, meninas, olha, já dá pra vocês perceberem como que o trabalho fica reto, tá? Aqui, olha, não sei se vocês conseguem perceber que ele ainda tá meio godê, meio franzido. Então, essa carreira aqui dos pontos baixos e pegando a pipoca em relevo é que vai dar esse efeito aqui no trabalho, que a pipoca vai ficar erguidinha e vai assentar a carreira deixando ela reta. Tá bom, meninas? Então, eu vou continuar e já volto dando a sequência aí pra vocês. Então, aqui, meninas, olha, eu cheguei no fim da minha carreira. Fiz os aumentos desse lado, a mesma quantidade que eu fiz do outro lado. E aqui, eu já arrematei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo.
eu já vou cortar o meu fio, porque eu vou iniciar agora com o barbante cru. Então, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar. Outra dica, meninas, que eu quero dar pra vocês. Na hora que vocês vierem passando aqui a carreira dos pontos baixos, se no ponto de vocês um ponto baixo só aqui no espaço da corrente for pouco, se começar a ficar franzido, aumentem. Coloquem 2 pontos baixos no espaço da corrente e prendam aqui a pipoca, laçando por trás aqui, igual o ponto em relevo, tá bom, meninas? O trabalho tem que ficar assim, ó, ele tem que ficar reto, tá? Tem que ficar perfeito. Se franzir ou se começar a ficar godê, né? Se ficar godê tem que diminuir. E se franzir, daí, se embodocar, né? Que começar a ficar franzido, tem que aumentar. Então, vocês podem estar fazendo 2 pontos na corrente, por exemplo, nessa corrente. Na outra, vocês intercalam, colocam 1. Na outra, vocês colocam 2. Na outra, vocês colocam 1. Porque, de repente, 2 em cada corrente, ele pode ficar godê, pode ficar franzido. Então, colocando 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, vocês estão intercalando e dessa maneira fica reto. Tá bom, meninas? Então, aqui agora, eu já cortei o meu fio, eu vou arrematar e vou iniciar com o barbante cru. Aqui, meninas, olha, eu já iniciei aqui a minha carreira, tá? Com o barbante cru. Essa carreira aqui vai ser toda em pontos altos. E ela, meninas, não tem aumento na curva, porque na curva já tem muitos pontos, né? Que são os aumentos que nós fizemos aqui na carreira anterior, com os pontos baixos no intervalo das correntes. Então, aqui, meninas, é só vir trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base. Se por acaso no ponto de vocês ficar franzido, vocês podem estar pulando pontos, tá? No meu eu não precisei pular, no meu eu fiz um ponto alto em cada pontinho desse aqui, olha, da base, não pulei nenhum, mas de repente no ponto de vocês, aí no trabalho de vocês, se começar a franzir, se começar a ficar godê, aí vocês podem estar pulando aí um pontinho, tá? De vez em quando aí dá uma puladinha de ponto, tipo faz 4, 5 pontos, 10 pontos e pula um, tá? Façam de uma maneira que não fique franzido, ele tem que ficar reto. Então, aqui eu vou vir trabalhando um ponto alto em cima aqui de cada pontinho que eu fiz na carreira anterior. E aqui é a parte oval, ó, é onde eu fiz os aumentos. Então, eu vou vir aqui trabalhando os meus pontos altos. Eu vou dar uma adiantada e já volto mostrando. Meninas, olha, eu já trabalhei, vou aumentar aqui um pouquinho a tela, vamos ver se eu consigo aumentar a imagem. Olha, já trabalhei aqui os pontos altos na carreira de base aqui anterior. Eu não precisei pular nenhum ponto, reparem como ficou, olha, certinho, não franziu, tá? O trabalho de vocês tem que ficar assim. Se por acaso ele começar a ficar godê aqui, começar a franzir, tá? Pulem pontos, desde que fique assim retinho. Só que a mesma quantidade de pontos que vocês pularem nessa curva, vocês têm que fazer da mesma maneira do outro lado pra ficar igual. Tá bom, meninas? Então, aqui agora, eu já passei da curva. Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e vou vir fazendo os pontos altos. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto da carreira de base. E lá na outra curva, deixa eu puxar o fio. Lá na outra curva eu vou fazer da mesma maneira. Então, lá na outra curva, aqui eu fiz um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, lá na minha curva eu também vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base. Tudo bem, meninas? Então, meninas, eu vou adiantar o trabalho e depois eu volto mostrando pra vocês já a carreira aqui, olha, com os pontos altos, tá bom? Então, essa carreira nós vamos trabalhar os pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos e depois nós já vamos começar o ponto estrela libanesa, né? Estrela do Líbano. E nós vamos dar sequência, então, no trabalho. Eu vou adiantar e já volto aqui mostrando pra vocês.